De volta com o CBN Saúde, hoje conversando sobre dislexia. Nossa convidada é a psicóloga doutoranda em educação, Gessiele Tadei. Gessiele, a gente falava um pouquinho sobre a dislexia, a gente já entendeu no bloco anterior um pouco como que ela se manifesta. Agora, tem prevenção para a dislexia? Tem, e o que a gente vai pontuar agora soa até um pouco estranho para algumas famílias, né? A prevenção é uma boa educação infantil, né? Um bom trabalho nessa fase do processo de escolarização da criança. Por quê? Porque na educação infantil eu vou trabalhar o corpo da criança, o psiquismo da criança, a sensação da criança. Então é uma fase importantíssima, porque eu vou ter todo o contato inicial com o processo de aprendizagem ali. Claro que não é aquela aprendizagem como no primeiro ano, que é do ensino fundamental 1. É uma aprendizagem mais ampla. Então, se eu vou brincar com as letras, eu vou só brincar, né? Então, é aquela fase em que a gente canta muito com a criança, né? Então, eu fui no mercado comprar mamão, veio a formiguinha e subiu na minha mão. A criança vai tocar a mãozinha, a criança vai sacudir para a formiguinha sair. Depois a gente mostra desenhos de formiga. A gente pode até colocar a letrinha F da formiga em alto relevo. Então, é aquele período em que a criança vai experienciar o mundo. Então, uma boa educação infantil garante, né, que essa criança tenha menos chance de desenvolver transtornos de aprendizagem. Mas o que brincar, por exemplo, nesse caso, né, tem a ver com leitura? A gente estava falando que troca lá, poxa vida. Tem tudo a que ver. a criança não consegue ler. Tem tudo a ver, porque a nossa cultura ainda está muito na questão da cura e não da prevenção. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com a criança, a questão da textura, a questão da música, né? Então, muitas vezes, alguns pais iam buscar as crianças na escola e falavam, olha, se estiver brincando, pode tirar. Eu falei, imagina, né? A brincadeira é o importante. Na brincadeira, quando eu introduzo, por exemplo, o brincar de riscar de giz no pátio, né? A criança vai copiar a flor, a criança vai desenhar a professora, os rabiscos que para ela tem sentido. Então ela trabalha dessa forma durante a educação infantil para que lá no ensino fundamental 1, lá no primeiro aninho, ela comece a entender que aquele caderno tem aquelas linhas por um motivo, que o movimento de cópia tem que caber ali dentro daquela folha. Então, se antes ela riscava o chão, depois a cartolina, depois aquele papel manilha, depois a folha de sulfite, para depois chegar no papel com linhas normais, né? Aquele caderno de caligrafia ou aquele caderno simples de sala de aula, para ela entender que a letrinha A tem que caber naquele espacinho. Porque senão ela vai pensar assim, Ronaldo, por que eu tenho que colocar o A aqui? Eu quero colocar lá embaixo, eu quero colocar grandão no meio da folha, né? E de certa forma ela tem razão, por que ela não pode? Então, se isso foi trabalhado antes, ela vai entender com uma naturalidade maior. Então, prepara ela para isso. Prepara. Uma boa educação infantil prepara. Então, a gente defende, os professores da educação infantil deveriam ter uma formação bem mais afunilada, com mestrado, doutorado, e deveriam ganhar o equivalente a professores do ensino superior, porque eles pegam a fase chave de formação de caráter, personalidade e aprendizagem da criança. Então, educação infantil e ensino fundamental 1 bem feitos garantem um bom sucesso depois profissional até, né? Um ensino superior bem organizado, porque a base está bem trabalhada. Então, quando a gente vai vendo essa demanda chegando até os consultórios, de dificuldade de aprendizagem, dificuldade de leitura, escrita, a gente vai questionando, poxa, será que essa base foi realmente bem trabalhada e valorizada? Né? Então, são questões que a gente pode apontar. Então, os problemas que a gente tem muitas vezes lá com a moçadinha na faculdade refletem essa falta de uma base na educação ali nos primeiros anos de vida. Exato. Né? A gente pode colocar assim e até alertar, né, para que os políticos, né, a questão da nação em si, valorizem mais o professor de educação infantil e fundamental 1. Então, lá na universidade, a gente tem alunos que não conseguem interpretar um texto, que não conhecem figuras de linguagem, né, o tom da ironia. Então, tudo isso vai se remetendo a uma falta de sedimentação lá atrás. Né? Bom, e você falava aqui de música, de dança, de ritmo, de desenho, tudo isso então é importante.
tudo, muito importante, a gente tem que explorar o corpo da criança da melhor forma possível, né? Então a dança, ela vai denominando partes do corpo, a música, o aspecto sonoro é importante para a criança, a dança, eles amam participar de apresentações, se sentem muito importantes nos dias, mas por que que isso é importante também? Porque eu tenho um objetivo maior, que é o desenvolvimento do processo do aprender desse aluno. Então eu não começo falando direto do alfabeto em si, eu começo brincando sobre esse alfabeto, até essa criança entender o que é isso, até aí eu vou prolongando, né, e trazendo conceitos diferenciados para que ela assimile. Então a gente costuma pontuar que a criança, ela vai se tornando humana, ela vai aprendendo, ela vai assimilando e ela vai compreendendo esse processo, né, esse mundo científico, esse mundo erudito que nós temos, e ela vai se tornando cada vez mais humana. E como que é feito o diagnóstico da criança disléxica, Gessiane? Nunca, jamais por um profissional só, né? Porque nós temos que entender que essa criança, ela é um todo. Então, quando ela chega, por exemplo, para mim, lá no consultório, já vem um relatório da escola e um levantamento de hipótese, né? Então, eu tenho que fazer uma avaliação ampla com testes, né, psicométricos, testes projetivos, testes que envolvem leitura e escrita e testes que não envolvem a leitura e a escrita, somente a expressão da criança, para que eu consiga levantar algumas pontuações. Às vezes os pais se irritam porque nós pedimos também a avaliação de uma psicopedagoga e nós vamos eliminando, olha, nós queremos a avaliação de um oftalmologista, né, de médicos que venham ajudar a gente a fazer uma hipótese segura. Por quê? Uma vez colocado que tem dislexia, todo um trabalho tem que ser reorganizado. Então eu tenho que ter sustentabilidade naquilo que eu afirmo, né? Então o diagnóstico, ele é muito cuidadoso e precisa ser, porque todo ser humano exige esse cuidado, tá? Então envolve testes, atividades, brincadeiras, tudo também para poder deixar a criança à vontade. Porque a criança que já vem com dificuldade, ela já vem com uma série de barreiras, né? Então é comum falar assim, estou fazendo certo, agora eu acertei, assim tá bonito, você gostou, então aquela insegurança, poxa, eu faço tudo errado, né? Então eu preciso ter um diagnóstico bem amplo. Estamos conversando com Gessiane Tadei, ela é psicóloga. Nosso assunto de hoje é dislexia. Daqui a pouquinho a gente volta.